Pronto. Então, pronto. Então, vamos iniciando a nossa parte do Meet, certo? Duas questõezinhas. Ó. Resolução OBMAP, certo? Ó, primeira questão. Essa questão aqui é uma questão bem legal. Não achei essa questão difícil, certo? Essas duas questões, elas são consideradas do mesmo nível daquelas que a gente resolveu na aula passada, só que eu achei essa daqui mais simples do que a da aula passada. Mas, vamos ver a opinião de vocês, certo? Seguinte, Joãozinho comprou um álbum em que figurinhas numeradas devem ser coladas em ordem crescente, certo? Tipo um álbum de figurinha. Começando na página 2 e terminando na página 61. Nas páginas pares, professor, o que são páginas pares? Ora, se começa na 2, as pares são o quê? 2, 4, 6, 8, e aí vai até qual página? 60. Por que, professor? Nem até a 61 o álbum? Mas isso nas páginas pares. Então, as pares começam na 2 e vai salteando de 2 em 2, até chegar na 60. Nas páginas pares, todas essas páginas são coladas 5 figurinhas. E nas ímpares, quais são as ímpares, professor? Cuidado, começa na 2. Então, a primeira página ímpar é a 3, 5, 7, e por aí vai até chegar na última, que é a 61, certo? Item A. No total, quantas figurinhas devem ser coladas no álbum? Vou mostrar aqui a resolução que ele fez do item A, certo? Como eu achei bem tranquilo, dava para resolver sem tanta dificuldade. As páginas dos pares do álbum tem os números 2, 4, 6 até a 60. Então, primeiro, vamos saber quantas páginas pares tem. Ora, se vai indo de 2 em 2 e são 60, é só você pegar os 60 e dividir por 2. Então, a quantidade de páginas pares são quantas? 30. Por quê? 2, 4, 6, vai até 60. Só que vai salteando de 2 em 2. Então, você divide por 2. 60 dividido por 2, 30. E as páginas ímpares, se você observar, quem são? 3, 5, depois 7, até a 61. Se você observar, é a mesma quantidade daqui, porque cada número só aumenta uma unidade. 3, 5, 7, até o 61. Como existe uma página ímpar ao lado de cada página par, então o número de páginas ímpares também são 30. Então, o que é que a gente chegou na primeira conclusão? Nós temos 30 páginas pares e nós temos também 30 páginas ímpares. O que é que ele pediu, professor? Ele pediu quantas figurinhas tem ao todo no álbum. Onde é que eu quero chegar? Nas páginas pares, eu disse que eles colam sempre 5 figurinhas. Nas páginas ímpares, ele falou que colam sempre 6 figurinhas. Ora, então, nas páginas pares, quantas figurinhas eu vou ter ao todo? Se são 30 páginas e cada página eu colo 5, então é 30 vezes 5, 150. Então, nas páginas pares, nós temos 150 figurinhas, certo? Professor, e nas páginas ímpares? Páginas ímpares, nós temos 30 vezes cada figurinha das páginas ímpares. Colam quantas figuras? 6. 30 vezes 6, 180. Professor, se eu tenho 150 figuras nas páginas pares e 180 figuras nas páginas ímpares, no álbum total basta eu somar os dois valores. 150 mais 180 fica 330. Ou seja, o que é que significa? Significa que nesse álbum nós temos 330 figurinhas no total. Primeira pergunta que eu faço. Esse item A, eu acho até fácil. Não acho nem muito complicado, não. Assim, qual foi a opinião de vocês? Coloque aí no chat. Pode ser sincero. Sempre peço para vocês serem sinceros. Acharam o quê? Mais ou menos? Fácil? Difícil? O que foi que vocês acharam? Assim, podem ser sinceros, certo? Eu prefiro que vocês sejam sinceros. Mesmo que você tenha achado difícil, viu? Lívia achou fácil. Tranquilo, Lívia. Marcos Vinícius e o Paulo Vitor querem opinar? Ou posso continuar?
Se não opinarem, eu vou partir do pressuposto que eu posso continuar, certo? Marcos Vinícius, fácil. Show, Marcos Vinícius. Porra boa. Certo? Então, vamos aqui para o item B, certo? Presta bem atenção no item B. O item B eu também não achei muito difícil, não. O item C é que tem umas pegadinhas maior, certo? O que é que eu estou pedindo no item B? Mas um cuidadozinho no item B. Ele não é tão fácil como o A também, não, certo? Aliás, não, eu estava pensando era no C. Não, essa questão eu não considero nenhum nível difícil, não, certo? Item B. Em qual página, presta bem atenção agora, em qual página deve ser colada a figura de número 196? Professor, como assim? Nós descobrimos no item A, presta atenção, foi o que nós descobrimos no item A. Nós descobrimos que ao todo nós temos 330 figuras, certo? O que é que nós sabemos? Acho que você já deve ter visto o álbum, mesmo que não tenha colecionado, deve ter visto. Cada figura tem um númerozinho geralmente atrás, certo? Número 1, número 2, número 3 e tal. Lembrando, a partir da página 2, nas pares tem 5 e nas ímpares tem 6, certo? Então, o que é que eu quero saber? Eu quero saber em qual página vai estar a figura onde o número vai ser o 196. Professor, como é que eu faço essa questão? Presta bem atenção. Eu vou botar aqui embaixo, aí eu vou fazendo as observações, certo? Eu vou lendo a resolução e fazendo as observações. O que é que ele faz? Seguinte, para cada conjunto de duas páginas, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar duas páginas, sempre uma par e uma ímpar. Lembrando, na par eu tenho 5 figuras, na ímpar eu tenho 6. Aí a próxima, aí já começa uma par de novo. Depois, ímpar, par, ímpar, par, ímpar. Sempre vai. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar sempre o conjunto de uma par e uma ímpar, certo? Se eu pegar uma par e uma ímpar, quantas figuras eu vou ter, por exemplo, juntando a primeira página par com a primeira página ímpar? Ora, professor, o senhor disse que par são sempre 5 figuras e a ímpar são sempre 6 figuras. Então, vê se você concorda com essa observação. Toda vida que eu pegar uma par e uma ímpar, vão ser 11 figuras. Como assim, professor? Se eu pegar a página, começa na 2, a 2 e a 3, tem da 1 a 11, certo? Depois, vamos para o próximo. A 4 e a 5, tem da 12, que são mais 11 figuras, da 12 até a 22, certo? Então, vai sempre de 11 em 11. Ó, como mostrado na ilustração, são coladas 11 figurinhas para cada par, certo? Por exemplo, nas páginas 2 e 3, colamos quantas figuras? 11. Próximo conjunto de página, próxima par ímpar, páginas 4 e 5, também são coladas 11 figurinhas. E aí vai, sempre pegando uma par e uma ímpar, são sempre 11. Ora, eu quero saber aonde vai estar 196. O que é que você vai fazer, professor? Eu vou pegar o 196 e vou dividir por 11. Por quê, professor? O que é esse 11? Esse 11 é o número de conjunto que vai ter uma página par e uma página ímpar. Por quê? Quando eu fazer essa divisão, eu vou saber quantos conjuntos dessa página eu vou ter. Por exemplo, dividindo 196 por 11. Ó. 1 vezes 11, 11. Vou mostrar para vocês o que é que vai chegar. 9 menos 11, 8, 86. Depois, se eu botar 8 vezes 11, ficou 88. Passa, então vai ser o 7. 7 vezes 11, 77. 86 menos 77, 9. Como 9 é menor do que o 11, eu vou deixar esse resto aqui. O que é que vai significar? Presta bem atenção, que agora é a jogada da questão. Ó. Esse 17 significa o quê, professor? Significa que são 17 conjuntos de páginas. Lembrando, cada conjunto desse, ele tem uma par mais uma ímpar. Sempre é um par, ímpar, par, ímpar, par, ímpar, certo? Eu tenho 17 conjuntos desses. Depois desses 17 conjuntos de páginas, sobraram quantos números? 9, certo? Então, o que é que vai ocorrer? Presta bem atenção. Dividindo, deixa eu ver aqui, eu me perdi aqui. Ó. Assim, dividindo 196 por 11, podemos localizar o conjunto de duas páginas, onde deve ser colada a figura 196.
e a posição dessa figurinha nesse conjunto de páginas. O quociente da divisão de 196 por 11 é 17, e o resto é 9. Foi justamente o que nós fizemos aqui, certo? A partir de agora é o final. Assim, a figurinha 196 está no 18º conjunto de páginas. Como assim, professor? Ora, eu cheguei no 17, eu disse que tem 17. Está faltando quantos números? 9. Por que não fecha o 18? Porque o 18 ele tem mais 11 figurinhas. É como se eu fechasse o 18, eu ia ter até, deixa eu ver aqui, ó, 17 vezes 11, ó. Deixa eu fazer, aliás, 18 vezes 11. Se eu fizesse o 18, ó, 1 vezes 8, 8, 1 vezes 1, 1. 18 de novo, ó, desce o 8, 8 mais 1, 9, 1. Ou seja, se fosse o 18, ia ter o 198. Pararia no 18, começaria do 18. Só que eu não quero o 198, eu quero o 196. Então, o que é que ele faz? Ó? Assim, a figurinha 196 está no 18º, ou seja, vão estar nas páginas 36 no conjunto. 36 e 37. Por que 36 e 37, professor? Não é no 18 que ele vai estar? Só que não é sempre de 2 em 2? Então, o 18 conjunto de páginas significa que são as páginas 36 e a página 37. Lembrando, faltam quantas? 9. Onde é que vai estar o 196? Na página 36, não é par? Se é par, ela cabe quantas figurinhas? 5. Então, das 9 que está faltando, eu colei 5 aqui. Está faltando quantas? 4. Então, ela vai estar justamente na página 37. Ó, 36 e 37, e na 9ª posição, entre as 11 figurinhas coladas. Como 5 figurinhas devem ser coladas na página par, a figurinha de número 196 deve ser colada na página ímpar, ou seja, na página 37. Então, para essa questão, para esse item, a página 196 você vai colar justamente na página 37. Esse item, eu considero ele um pouco mais difícil que o item A, certo? Ele não é tão facinho assim, não. Eu achei até o item C mais fácil do que o B, certo? Só que esse item B, ele não é tão fácil como foi o item A, não. Na opinião de vocês, foi o que vocês acharam desse item? Ele não é um pouco mais complicado, né? Um pouco mais difícil? Pode ser sincero, certo? Queria ver a opinião de vocês, assim. Apesar de ser mais difícil, deu para entender mais ou menos? Não conseguiram entender, assim? Qual é a opinião de vocês? Pode ser sincero, certo? Eu gosto de sinceridade. Se preocupe não, tá só a gente aqui, não se preocupe não. Se vocês puderem colocar no chat, foi o que vocês acharam? Acharam muito difícil? Nível médio? Acharam fácil? Pode ser que vocês achem fácil. Achar fácil, ótimo. Marco Vinícius, essa aí foi mais complicada. Marco Vinícius, é mais complicada. Lívia, mais ou menos. Pronto. O que é que eu aconselho? Quando eu acabar a aula, eu vou disponibilizar a gravação da aula de vocês, para vocês, certo? Então, primeiro, vocês vão assistir o vídeo que eu passei para vocês e depois assistam novamente essa resolução, porque às vezes você resolve a primeira vez, tudo bem, isso é uma questão de Olimpíada, você tem mais dificuldade. Às vezes, quando você vai ver a segunda, a terceira resolução, aí você entende melhor. Eu vou ser sincero, muitas dessas questões que eu pego, eu não sei resolver na hora, não sei, algumas eu sei, outras não, são questão de Olimpíada. Quando eu olho a solução, aí eu entendo a diferença. Aqui, vamos dizer assim, normalmente eu entendo, consigo, vendo a solução, eu entendo mais rápido do que vocês pelo costume que eu tenho. Mas tem muitas questões que é mais do que normal vocês terem dificuldade, certo? Então, vamos fazer aqui o item C para a gente encerrar essa primeira questão. Esse item C eu achei até mais fácil que o item B, certo? Pelo que eu estou me lembrando dele. Eu achei mais tranquilo. Presta bem atenção aqui, ó. Como ele é mais tranquilo. Para completar seu álbum, Joãozinho comprou muitos pacotes de figura. Geralmente, acho que você deve ter... Se não juntaram, deve ter alguém que juntou. Quando você vai comprar, você pode pegar figura repetida, às vezes você compra porrada de figura, né? Após colar a última figurinha que faltava, o número de figurinhas repetida era 8 vezes o número de figurinhas coladas. Lembra uma observação que eu fiz para vocês. Vocês muitas vezes vão usar resultado que vocês encontraram nos itens anteriores. Lembra quando eu falei isso?
Por exemplo, se você não conseguir fazer o item A, que é o número total de figuras, você não vai conseguir fazer esse item C. Você vai ver que não consegue. Ó, eu disse que o número de figuras repetida é 8 vezes o número de figura colada. Ora, se ele colou a última figura, quantas figuras ele colou? 330. Isso ele colou. As figuras repetidas, presta atenção, ó. As figuras repetidas, ele disse que foi 8 vezes o número de figuras colada. 8 vezes 330. 8 vezes 330, vamos fazer aqui. 330 vezes 8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 3, 24, né? A outra era somando. Sobe 2. 8 vezes 3, 24, mais 2, 26. Certo? 2.640. O que é esse 2.640, professor? É o número de figuras repetidas. Da onde que eu tirei isso? Eu disse que o número de figuras repetidas, ó, era 8 vezes o número de figuras coladas. Então, 8 vezes 330. Presta atenção agora. Se o álbum custou 20 reais, para ele comprar o álbum, custou 20 reais, certo? E cada pacote com 5 figurinhas custou 2 reais. Ou seja, um pacote de figura custou 5 reais. Aliás, um pacote tem 5 figurinhas. E cada pacote custou 2 reais. Quanto o Joãozinho gastou para ter o álbum completo? Como é que eu vou fazer isso, professor? Presta atenção. Ó, primeiro, Joãozinho comprou 330 figuras que foram coladas, certo? Ele colou 330. E 8 vezes 330 que vieram repetidas, certo? Ou seja, nós vimos no começo que o número de figuras repetidas, vou até botar aqui o resultado, 2.640. Deixa eu botar aqui. Presta atenção. 2.640, esse é o número de figuras repetidas. Quantas figuras ele comprou no total? 2.640 mais os 330 que ele colou. Então, 0, 7, 9, 2. O que é esse 2.970? Esse 2.970, pessoal, é o número de figuras que ele comprou, juntando as 330 que ele colou e as 8 vezes 330 que ele tem repetida. Cada pacote custou 2 reais, certo? Não, deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui. Portanto, ele comprou 2.970 figurinhas. Ora, se cada pacote tem 5 figurinhas, se eu pegar esse 2.970 e dividir por 5, vai dar o total de pacotes que ele comprou. Se eu fazer essa divisão, ó, 2.970 dividido por 5, ficou 594. Professor, o que é esse 594? Esse 594 é o número de pacotes que ele comprou, juntando as repetidas e as que ele colou no álbum, certo? Só que o que é que ocorre? Ele disse que cada pacote custa quanto? 2 reais. Se ele comprou 594, certo? Deixa eu botar aqui para não atrapalhar, não juntar com essa questão aqui, ó. Ora, se ele comprou 594, o que é que ocorre? Vamos trazer para cá. Ele comprou 594 pacotes. Cada pacote custou quanto? 2 reais. Então, 594 vezes 2. Fica o quê? 2 vezes 4, 8. 2 vezes 9, 18. Sobe 1. 2 vezes 5, 10. Mais 1, 11. 1.188. Professor, esse 1.188 é a resposta final? Quase. Esse 1.188 foi o dinheiro que ele gastou só comprando figurinha. Só que além das figuras, ele comprou o quê? Um álbum custando quanto? 20 reais. Então, 1.188 mais 20 reais fica o quê?
208 reais. Esse foi o valor que Joãozinho gastou comprando o álbum, as 330 figurinhas que ele colou, mais 8 vezes 330 figurinhas, que quando ele terminou, quando ele colou a última figurinha, essa foi a quantidade de figuras que ele teve repetida, certo? Então, ao todos, ele gastou R$ 1.208. Deixa eu ver se é isso mesmo. Aqui é a solução. Aqui é a resposta final. Na resposta final, ficou 1.208. Eu, particularmente, para ser sincero, eu achei esse item C mais fácil que o item B. A diferença é que o item C, os números são um pouco mais altos. Ele trabalha. Só que eu acho mais fácil de entender. Só que os números são mais altos, às vezes o aluno pode até ter uma certa dificuldade. Só que eu prefiro, achei mais fácil o item C do que o item B, certo? O que foi que vocês acharam? Coloquei aí no chat. Acharam o quê? Acharam muito difícil esse item B, razoável? Esse foi mais tranquilo. Mais de boa que o item B, foi livre. Eu também achei melhor do que o item B. Apesar de que os resultados do item C são muito grandes, né? Aí, às vezes, tem que ter um cuidadozinho para não se enrolar. Só que eu também preferi o item C do que o item B, certo? Mas, tranquilo, posso continuar, né? A primeira questão a gente encerra agora, certo? A outra questão que eu preparei, que eu escolhi para vocês, foi uma questão com 2 itens, certo? Com 2 itens, vamos ver aqui, ó. Essa questão tem 3 itens, a outra foi a questão 2, certo? Uma questão legal. Item A, considero fácil. O item B, aí já é um pouquinho mais enrolado o item B, certo? Presta bem atenção. E essa questão, ela tinha até o item C. Só que o item C, um nível assim um pouco mais alto. Então eu vou deixar para resolver essas questões quando o nível for muito mais alto, mais para o mês de outubro, quando vocês vão estar mais familiarizando com esse tipo de questão, certo? Um número inteiro positivo, ele é chamado de interessante. Cuidado, esses termos, essa questão lembra até aquela questão quando ele dizia da fila do cinema, que chamava a fila de quase cheia, lembra? Que ele dizia assim, eu posso chamar a fila de quase cheia quando não tiver ninguém sentado um ao lado do outro e o próximo que sentava logo do lado de alguém. Não sei se vocês lembram dessa questão que eu resolvi com vocês. Então, o que é que ele é chamado? Um número. Quando é que ele é chamado de interessante, esse número? Seguinte, quando ele termina com um algarismo que é igual ao produto dos seus demais algarismos. Professor, não entendi nada. Presta atenção. O número 326, ele é considerado interessante? É. Por que, professor, que ele é considerado interessante? Porque o seu último algarismo, quem é o seu último? É o 6. Ele é igual ao produto dos números anteriores a ele. Quem são os números anteriores a ele? 3 e 2. Então, 6 é igual a 3 vezes 2. Então, esse é um número interessante. Próximo número interessante, por exemplo, 1020, ó. Se eu pegar o 1020, isso aqui é um número interessante, professor? É, porque ele pegou o último algarismo, que é o 0, é igual ao produto dos 3 números anteriores. 1 vezes 0 vezes 2. Professor, por que esse resultado é 0? Cuidado com esse bizu. Toda multiplicação, toda e qualquer multiplicação, quando aparecer o 0, o seu resultado é sempre 0. Por exemplo, professor, me deu um outro exemplo de número interessante. Com 4 algarismos que não seja o 0. Por exemplo, se eu botar que termina em 8, eu posso botar o seguinte número, ó, 2, 1, 4. Ou seja, 2148, ele é considerado um número interessante. Por quê, professor? Porque o número que ele termina, que é o 8, é igual ao produto dos números anteriores a ele. 2 vezes 1 vezes 4. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 4, 8. Então, eu posso dizer que esse número ele é considerado um número interessante. Então, a primeira pergunta que eu faço a vocês. Deu para entender a ideia do que é
um número interessante? Coloquei no chat. Deu para você entender o que é, quando é que um número ele é considerado um número interessante? Lívia, deu. Show, Lívia. Mais alguém tem? Marcos Vinícius ou Paulo Vitor? Paulo Vitor está participando pouco. Podem opinar, viu? Mesmo que se tiver dificuldade, vocês podem dizer, não tem problema não. Certo? Está acabando essa parte aqui, viu? Então, continuando aqui, ó. Então, vamos lá. Item A, que não é um item difícil. Item A é um item fácil. Lembra quando eu disse, outra coisa que eu coloquei, que eu falei para vocês? Geralmente, todas as questões, cada item, ele vai aumentando um pouco a dificuldade. Geralmente, o item A é um item, geralmente, tranquilo de se fazer. Dentro das possibilidades, vai ter questão que, por exemplo, geometria. Quando cai geometria, é um pouco mais difícil. Até os itens fáceis, vamos dizer assim, são difíceis, certo? Mas, por exemplo, o item A. Qual deve ser o valor do algarismo A para que o número, presta atenção, 1.400, aí vem o A e o 8. Ele quer saber qual é o valor de A para que esse número seja considerado um número interessante. Alguém arrisca? Dá para arriscar, não precisa fazer praticamente cálculo nenhum, certo? Alguém quer tentar no chat aí dizer qual seria o valor de A? Lívia botou 2, perfeito, Lívia. Professor, da onde que a Lívia tirou um 2? Se não está nem vendo aí, tem uma letra. Como é que ela tirou um 2 aí? Ela inventou esse número, ela tirou esse número da cartola? Não, ela fez o seguinte. Se eu estiver fazendo diferente do que você pensou, Lívia, você pode falar, certo? Ela fez o seguinte. O que é um número interessante, professor? Ele vai pegar... Troca. Um último número. Quem é o último número aqui? O 8, certo? O 8, ele tem que ser igual ao produto dos 3 números anteriores a ele. 1 vezes 4 vezes o A, certo? Ora, 1 vezes 4, 4. 4 vezes o A, ou seja, qual é o número que multiplicado por 4 vai dar justamente o 8? O A tem que ser justamente o 2. 4 vezes 2, 8. Então, para que esse número seja o número que é considerado interessante, obrigatoriamente o meu A ele tem que ser igual a 2. Professor, esse item, fácil, médio ou difícil? Eu considero fácil. Eu considero um item tranquilo, um número que não é difícil não, certo? Tranquilo, item A. Item B, professor, agora presta atenção que esse item B ele é melhorzinho, certo? Presta bem atenção. Quantos números interessantes, certo? Que é essa definição, de 4 algarismos a gente pode formar, onde obrigatoriamente o número termina com o algarismo 6. Por exemplo, são algarismos desse jeito, número desse jeito, A, B, C, 6. Eu quero saber quantos números ao todo eu posso formar. Por exemplo, alguém consegue dizer logo um número aí? Alguém coloca no chat? Professor, esse número aqui, ele é um número interessante de 4 algarismos e que termina com o algarismo 6. Alguém consegue pensar em um aí e colocar no chat? Isso, Lívia, seu comentário está correto. 1 vezes 4, 4, aí 4 vezes 2, 8. Certo. Quanto esse item B? Alguém consegue ver alguma ideia de um número que dá para você colocar aí no chat? Número 1. Como assim o número 1, Lívia? Eu quero que você bote assim, ó. Eu quero um número de 4 algarismos que termina em 6 e que ele é considerado um número interessante. Como assim, professor? Por exemplo, ó, se eu colocasse desse jeito aqui, ó, presta atenção onde é que eu quero chegar. Ó. Se eu colocasse desse jeito aqui, ó, presta atenção. 3, 4, 1 e 6. Vê se você concorda. Esse aqui é o número de 4 algarismos e que termina com o algarismo 6. Só que esse número, ele é considerado um número interessante? Sim ou não? 3 vezes 4, 12, 12 vezes 1, 12. Deu diferente desse. Então, esse número não é considerado um número interessante.
Professor, se eu botasse o seguinte número, esse aqui não é, se eu botasse o seguinte número, 2, 5, 2 e 6, é o número de 4 algarismos, certo? Termina com 6, só que ele é considerado um número interessante? Não. Por quê? Porque se eu multiplicar os 3 números anteriores a ele, não vai dar o 6. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 2, 12. Desculpa, 10 vezes 2, 20. Não é um número interessante. Então, esse aqui não é. Pergunta que eu faço. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Aonde é que eu quero chegar? Tem como vocês me dizer um número? Eu quero saber quantos tem ao todo. Mas antes de saber quantos tem ao todo, eu quero que primeiro você consiga enxergar um exemplo. Alguém consegue dizer um número? Deixa eu olhar aqui no chat. Pode até dizer no chat aí, conforme seja. 3, professor. Como assim o 3, Lívia? Eu quero um número de 4 algarismos. Qual seria o número? Pronto, Marcos Vinícius foi mesmo em cima, Marcos Vinícius. Gostei. Tá aí, ó. O Marcos Vinícius foi mesmo em cima da resposta que eu queria, de uma possível resposta. Professor, o Marcos Vinícius tá doido. De onde é que ele tirou esse número? 1326. Se você observar, ó, 1300, parabéns, seu Marcos Vinícius. Se você observar, é um número de 4 algarismos, termina no 6, certo? E quem são os números anteriores? 1, 3 e 2. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 2, 6. Então, perfeito. Perfeito. Esse aí é a primeira possibilidade de um número interessante de 4 algarismos que termina com o algarismo 6. Esse é um. O que é que eu quero saber? Eu quero ver outros exemplos. Alguém consegue dizer outro? Deixa eu dar uma dica. Pega os algarismos, a dica que eu vou dar, certo? Pega os algarismos 1, 3 e 2 e embaralha ele. Vê se está dando para entender o que é que eu estou querendo chegar. Alguém coloca aí um outro número. O que é embaralhar? Muda a ordem. Pronto. A Lívia mesmo em cima. Ó. 3.126. Você concorda que o 3.126 é diferente do 1.326? Ah, professor, ela usou os mesmos algarismos. Não tem problema. Isso aqui é uma outra possibilidade. Então, só aí já vão quantos? 2, certo? Onde é que eu quero chegar? Presta bem atenção agora. Ó. Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar aqui, ó. É, aqui é? É. Pronto, ó. Marcos Vinícius disse o seguinte, brilhantemente, viu, Marcos Vinícius? Foi o 1000, eu vou botar aqui embaixo, aqui, certo? 1.300, acho que foi, e 26, né? A Lívia disse 3.000, qual foi o outro, hein? Eu não queria, alguém pode ligar no áudio? Pode, porque se eu tirar aqui, 3.126. Show de bola. Tá acabando, viu, pessoal? Relaxa. 3.126. Onde é que eu quero chegar? 3.126. Pronto. Outro número interessante. Primeira coisa, eu vou querer saber quantos números ao todo eu posso formar de 4 algarismos. Presta atenção aqui, ó. 4 algarismos, onde termina com o algarismo 6. E esses 3 algarismos, ó, são sempre quem? 1, 2 e 3. Como é que você faz? Você vai usar uma matéria que vocês vão ver no segundo ano, certo? Só que eu já vou antecipar um pouquinho a vocês. Quantos números ao todos eu posso formar? Não, eu não vou explicar por princípio multiplicativo, não. Eu vou fazer por tentativa, que é melhor, certo? Para você visualizar. Eu vou acabar complicando vocês. Por exemplo, ó, vamos ver quantos números ao todo a gente pode formar aqui. Deixa eu apagar aqui. Eu ia fazer por princípio multiplicativo, mas eu acho que vai complicar muito vocês, certo? Vamos fazer o seguinte, ó. Peguei esses 2 exemplos e vamos lá. Ó, se eu fixar o 1 de novo, em vez do 3 e 2, eu vou só inverter. Vê se você concorda. 1.236. Você concorda que esse aqui é outro número? Também usei só os algarismos 1, 2 e 3, certo? Um outro número, professor. Comece com o 2 agora. Ó, os que começam com 1, eu tenho esses 2. O que começa com 2 agora? Posso fazer o seguinte. 2, 1,
3 e 6. Estou usando sempre os algarismos, 2 e 1, 3. Começando com 2 de novo, inverte 1 no 3. 2, 3, 1, 6. Certo? Para terminar, começando com 3, eu tenho esse, e aqui eu inverto 1 no 2. Fica 3.000, 2, 1, 6. Esse daqui são 6 números, certo? De 4 algarismos que eu posso formar, que são chamados números interessantes. Professor, tem mais algum número? Tem. Tem só mais alguns. Alguém consegue enxergar o outro número? Dica que eu dou. Ó, foi o que você fez. Foi o que o Marcos Vinícius fez. Pegou o 6 e desmembrou numa multiplicação. 3 vezes 2 vezes 1. Então, pense no seguinte. Presta atenção. Pense. O 6, tente reescrever o 6, certo? Como um produto de 3 números de novo. Qual seria esses 3 números? Eu vou dar uma dica. O número pode se repetir. Alguém consegue enxergar quais seriam esses 3 números? Eu estou dando uma dica. O número, ele pode se repetir. 2, 3 e 6, Lívia. Não. Porque assim, tem que ser um número, Lívia, de 4 algarismos. Lembra? Se tu botar assim, tu tá botando o número de 3 algarismos. É perfeito. Esse número aí, ele é um número interessante, só que ele não é de 4 algarismos. Tem que ter 4 algarismos. Pronto. Alguém consegue dar um outro exemplo de um número de 4 algarismos? Lembrando, o último é 6, os 3 primeiros tem que ser o produto que é 6. E eu vou dar uma dica. O número pode se repetir. O 6, vocês tinham dividido em 3 parcelas. 3 vezes 2 vezes 1. Vê se você concorda. Eu vou colocar até no chat, ó. Se eu botar isso aqui, ó. Tá certo ou tá errado? Eu posso dizer que o 6 é igual a 1 vezes 1 vezes 6, ó. Posso ou não, pessoal? Ah, professor, o número está repetindo. Tem problema não. Eu não disse que em nenhum momento o número não podia repetir. Concorda que o 6 eu posso desmembrar da seguinte maneira? Concorda ou não? Tá complicado ou não? Pode colocar no chat. O 6, eu posso dizer que é 1 vezes 1. Pronto, Lívia. Tá aí. Você chegou onde eu quero. Essa é uma possibilidade. Certo? Agora, outra possibilidade. Faça o seguinte. O 6 da ponta, o terceiro número, que é o 6, coloque ele no meio. Como é que o número ficaria? O terceiro 6, tu traz ele para o meio. Para segundo. Pronto. Essa é a segunda possibilidade. Só tem mais um. Qual seria o último? Vê se tu está conseguindo entender. Pronto, perfeito. Eu não falei nada que era para ver se você chegava. Pronto. A Lívia deu os 3 últimos números. Ah, professor, então no total, são todos esses números? São. No total, ó. O que eu fiz foi sair aqui, ó. Desculpem. Espera aí. Espera que eu saí, fechei o chat todinho. Espera aí, só um minutinho. Eu apertei aqui o botão. Vocês estão me ouvindo agora? Se puderem colocar no chat, tá dando para me escutar? Tá, né? Pronto, Lívia. Obrigado. Porque, desculpa, eu fui... Apertei para compartilhar aqui, mas sem ter... Ó. Aqui, eu já tinha quantos números? 6. 6 possibilidades. Ó, aqui 6. Então, somando esses 6, mais aqueles 3 que a Lívia disse, ó, 1, 1, 6, 6, traz o 6 para o meio, ó, e traz o 6 para o início, ó. Então, aqui eu tenho mais quantos? 3. Ora, 6 mais 3, ao todo, eu tenho quantos números, então? 9. O que são esses números, esses 9 números? São 9 números interessantes de 4 algarismos que termina com o algarismo 6. Está aqui até a solução dele. Ó. A solução, assim, vamos dizer assim, oficial do site da OBMAP.
certo? Ó, os números interessantes. ABC 6, isso implica que o produto dos três é 6. Temos dois casos. Primeiro caso é onde os números é 1, 2 e 3, que vocês fizeram aí ele fez até aqui por princípio multiplicativo, certo? Deixa eu só ligar aqui na tomada que está descarregando. Só um minutinho. Só que eu não vou explicar por princípio multiplicativo, não, porque o princípio multiplicativo é um conteúdo que vocês... Acho que por exemplo, a Lívia está no segundo, né, Lívia? Eu acho que está do segundo ano, né, Lívia? Ou é do terceiro já? Estou até com dúvida agora. A Lívia teve, mas o Marcos Vinícius e o Paulo Vitor estão no primeiro, eles não viram ainda, certo? Mas eu mostrei para vocês que aqui eu tenho 6 possibilidades, esses números aqui, ó. 1.236, aí ele inverte o 2 no 3, ó. 1.326. Depois, com o 2, ó, tenho mais 2. E começando com o 3, eu tenho mais 2. Então, aqui eu tenho quantos números? 6 números, certo? Depois, usando o número 6, ó, ele transformou no seguinte produto. 1, 6, ó. Foi justamente a ideia que a Lívia conseguiu visualizar os 3 números, ó. Só inverteu, só mudou a ordem do 6, ó. Basta escolher a posição do 6. Tá aqui, ó. Então, ao todo, eu tenho quantos números interessantes? 9, de 4 algarismos, que termina com o algarismo 6. O que acharam dessa questão, pessoal? Não acho essa questão difícil. Eu não acho ela difícil. Ela você só tem que ter muita atenção. Mas ela não é difícil, não. Quando você visualiza, não chega a ser, não considero ela assim tão difícil, não. Deixa eu interromper aqui a gravação. Aí já vai para o meio e meio e eu já posso mandar